Boa noite, igreja. Tudo bem? Então, acho que a galera já tá aí. Então, vamos dando início ao nosso culto. E eu queria começar lendo uma saudação que o apóstolo Paulo fez à carta aos Coríntios. E eu digo assim, a igreja de Deus que está em Teresina, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E com essas palavras, queremos dar início ao nosso culto, sabendo que Deus está aqui presente e nos envia o Espírito Santo para que a gente possa agradecer e viver com Jesus todos os nossos dias. E convido a vocês, quem quiser se levantar, para a gente poder ter um momento de adoração e louvor ao nosso Deus. Querido Pai, a gente clama a Ti e pede para que você abra os olhos do nosso coração para a gente poder enxergar e realmente ver você na nossa vida, Pai. Muitas vezes a gente está com o coração duro e a gente clama, Senhor, vem quebrar o nosso coração, vem abrir o nosso coração para que a gente possa ouvir a Tua voz e que a gente possa se sentir acolhido por Ti, Senhor. Eu te peço, Senhor, que essa noite a gente possa abrir o nosso coração e Te louvar e Te adorar e ouvir a Tua palavra, Senhor, que quebra os nossos corações que às vezes vem duro e já às vezes insensíveis não conseguem mais ouvir, Senhor. E a gente Te clama para que você nos cuide e nos quebre, Pai.
Essa música, muitas vezes eu reflito nela quando a gente canta e diz: cantarei teu amor para sempre. E às vezes quando a gente passa por semanas difíceis, como talvez foi a última semana para alguns, e a gente canta isso, a gente se questiona assim, que a gente fala que vai cantar o teu amor para sempre, e às vezes a gente vacila, e às vezes a gente acaba tropeçando e às vezes a gente não quer cantar o amor de Deus para sempre. Mas daí, certa vez eu estava refletindo sobre a música e quando a gente canta ela, é como se a gente estivesse trazendo ela da nossa boca aqui para o nosso coração, para que a gente realmente consiga olhar para essa letra e dizer: sim, Senhor, por mais que às vezes eu caio, por mais que às vezes eu me sinto fraco e não consigo, eu ainda assim tentarei cantar o teu amor para sempre. E para a próxima música, eu também queria fazer um momento de ofertas também, caso alguém tenha... É um momento de oferta, ele pode estar se dirigindo à frente e colocando aí no altar, que também é uma demonstração da gratidão de como Deus também tem nos abençoado e a gente poder ofertar e ajudar a vida de outras pessoas. Te busco, te procuro, Deus.
Esta música também, acho que as músicas que a gente está tocando hoje, elas realmente demonstram a grandeza e quanto Deus é grande e quanto Deus é bom e quanto nós queremos esse Deus. E essa é mais uma música, quão grande é o meu Deus. E em momentos que a gente às vezes passa dificuldade, a gente pode olhar para Deus e saber que Ele venceu a morte, que Ele venceu todas as coisas, e que a gente pode confiar que por mais que a gente está passando por tribulações, por dificuldades, a gente levanta os olhos e consegue olhar para Deus e saber que Ele é Senhor sobre todas as coisas e quão grande é o meu Deus. e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Obrigado, Senhor, por
por esse louvor, por a gente poder se reunir aqui e te adorar. E agora pedimos, Senhor, que abra os nossos corações para ouvir a mensagem que a Marina vai trazer para nós e que também possa estar guiando ela e dando discernimento e que ela possa conseguir pregar a Tua palavra e que Tu fale através da vida dela aos nossos corações, Senhor. Amém. Boa noite. Como todos os meus amados irmãos que já vieram aqui falaram, né? Só reiterar, né? Da alegria, de como a gente se sente honrado e, claro, tem sempre uma porcentagem de nervosismo cada vez que a gente vem aqui à frente trazer a mensagem, né? Mas, sem dúvida alguma, é sempre uma alegria poder compartilhar algo de Deus com vocês. E que bom que vocês estão aqui hoje à noite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história de José. E aí eu tenho certeza que todo mundo sabe alguma coisa a respeito da vida de José, né? Seja por meio de algum filme, ou série, ou algum devocional, mas alguma coisinha a gente sabe da vida dele, né? Nem que seja na base do chute, alguém contou alguma coisa. E a história de José é muito interessante. Começa lá em Gênesis 37. A gente vai fazer alguns saltos, porque a história dele é realmente bem grande, mas eu quero desafiar vocês depois a lerem a história dele, vale muito a pena, é muito interessante. Tem aí vários devocionais também contando a história dele. Tem um devocional até que fala do poço ao palácio. Não sei se alguém aqui já fez esse devocional. É muito bom também. Então, está lá em Gênesis 37. A gente vai ler apenas só alguns versículos, tá? A gente vai fazer algumas leituras curtinhas. Mas a gente pode aprender 4 coisas a respeito da vida de José. A gente pode aprender 4 coisas com José, na verdade. Tem várias outras coisas, mas hoje aqui a gente vai apontar essas 4 coisas. Lá em Gênesis 37, a partir do versículo 2, fala algo muito interessante, né? A gente vai falar sobre a história de José, mas, na verdade, a história inicia mais ou menos contando a história da família de Jacó. Então, José pertencia a uma família, né? Ele vinha de um seio familiar, né? A história não começa já contando só sobre José, ele vinha de algum lugar. Então, a história conta aqui que José tinha 17 anos, ele pastoreava as ovelhas do seu pai, ajudava os seus irmãos, e fala do cargo dele, né, que geralmente é o cargo de todo irmão mais novo, que é denunciar tudo que o irmão mais velho faz, né, algo que os irmãos mais velhos fazem. Então, fala aqui que ele contava ao pai a má fama dos irmãos dele, né? E aí, lá no versículo 3, diz que Jacó, ou Israel, gostava mais de José do que qualquer outro filho que ele tinha. E aqui dá algumas explicações, né? Porque José havia nascido de sua velhice, né? Então, e Jacó não fazia nenhuma questão de esconder isso. Então, ele manda fazer uma túnica, que é uma veste tradicional daquela época, né? Comprida até os pés, manda fazer aquela túnica e dá a José. E aí foi o suficiente para a treta se instalar naquela família, né? Aí começa ali o ódio dos irmãos. E aí é algo muito, muito interessante, porque para aquela época, o normal, o natural, era que a túnica, aquela roupa, fosse dada para o filho mais velho. E não para o filho mais novo, porque era um ato de honra. E aí, quando ele faz isso, dando aquela túnica para o filho mais novo,
ele está não só honrando o filho mais novo, mas ele está também dizendo declaradamente quem era o preferido dele, né? E aqui a Bíblia começa a dizer, né, que os irmãos passaram então a odiar a José e não conseguiam mais falar com ele amigavelmente. Então ele conseguiu aí o ódio de 9 pessoas e ele perdeu a amizade dos seus irmãos. E aí a gente pode pensar, não, mas José talvez ele tenha percebido alguma coisa, que o clima lá não estava muito bom. E aí José tem um sonho, e ele conta esse sonho para os irmãos dele. E aí ele fala, olha, eu tive um sonho. Tinha um feixe, a gente estava amarrando um feixe de trigo, o meu feixe de trigo se ergueu, e os feixes de vocês se curvaram diante do meu. E os irmãos dele ficaram muito zangados quando eles ouviram esse sonho de José, porque significava que José estava governando ou iria governar sobre os seus irmãos, né? E aí eles começaram a questionar esse sonho dele. E aí a Bíblia dá ênfase que, mais uma vez, eles passaram a odiar José ainda mais, né? Então já tinha ali um ódio 10.2, né? Então ele passou a ser ainda mais odiado. Eles odiavam eles, mas passaram a odiá-lo ainda mais. E aí a gente pode pensar, não, mas agora José percebeu. Agora, depois dessa, ele se tocou que não dá para ele sair por aí falando dos sonhos dele. Não, ele tem um segundo sonho. E ele conta de novo para os irmãos dele. E aí, agora os sonhos é que o sol, a lua e as estrelas se curvam diante dele. Ele conta para os irmãos e conta depois para o pai. E aí o pai dá uma chamada nele, perguntando que sonho era aquele, né? Quer dizer que agora eu, sua mãe e seus irmãos, agora vamos nos curvar diante de você, José? E aí a Bíblia não fala que eles passaram agora a odiar José. A Bíblia usa outra palavra, fala que os irmãos sentiram ciúmes de José. E é interessante que essa palavra não é jogada assim, sem nenhuma intenção, né? O porquê do ciúme? Eles estavam com medo de perder o amor daquele pai, né? Eles estavam com medo de perder a atenção daquele pai. Então, as coisas para José passaram a dar ruim a partir daí, né? Ele passou a ter inimigos, mas não eram qualquer inimigo, né? Os inimigos dele moravam dentro de sua própria casa. E os irmãos não ficavam chateados, não estavam chateados com ele de quando ele contava todas as coisas de errado que eles faziam. O ódio começou a partir do momento que começaram esses sonhos, né? Começou a dar ruim para ele a partir daí. E aí a Bíblia segue contando, né, que os irmãos saíram para cuidar das ovelhas do pai, e aí Jacó pega e dá uma missão para ele. Olha, você vai viajar até a cidade tal, vai atrás dos seus irmãos, vai ver se está tudo bem com seus irmãos, com as ovelhas, e você vai voltar aqui para me contar, José. E ele, ok, pai. E ele sai, vai atrás dos irmãos. Ele se perde, mas ele é alguém tão eficiente que alguém acaba encontrando ele conversa um pouco com aquela pessoa e ele pergunta será que aquela pessoa não tinha visto o irmão dele, os irmãos dele. E aí, quando os irmãos dele avistam ele de longe, eles já falam logo, olha, lá vem aquele sonhador. E aí eles já estão trabalhados no ódio, e ali eles começam a tramar a morte de José. E aqui é algo muito sério, né? Porque os irmãos de José se deixam cegar pela raiva, pela inveja, pelo ciúme, né? O medo de perder a atenção do pai. E aí eles perdem a completa noção da gravidade daquilo que eles estavam tramando. E aí começam aqui a tramar, então, o que eles iam fazer. E aí o filho mais velho tenta livrar o irmão mais novo, né, dando ideias, tentando livrar. Não, então a gente joga ele no poço e deixa ele aí. Mas, na verdade, ele queria depois
pegar José e levar ele de volta para casa e devolver ele para o pai. Por mais que ele achasse que José era um mala sem alça, mas ele não queria acabar com a vida de José. E aí os irmãos pegam José, tiram a túnica dele, a túnica que José tinha ganhado do pai dele, lançam ele num poço vazio, sem água, e aí eles ficam ali pensando no que eles poderiam fazer com ele, né? Mas o plano A era acabar, de fato, com a vida dele. E aí eles avistam um povo passando lá ao longe, e aí eles decidem, um dos irmãos dá, então, uma ideia, né? Não, ele é nosso irmão, né? Sangue do nosso sangue, não vai pegar bem a gente matar ele. Mas a gente pode vender ele. E aí, né, vai ficar tudo certo. E aí os outros concordam com aquela ideia, José é vendido. E aqui começa a saga de José. José é privado do amor de sua família, do seu pai, da sua mãe. José é tirado do meio do seu povo e agora José é um escravo. Então eu nem consigo imaginar a dor e a indignação dele, né? Ele devia estar magoado, mas também muito zangado, muito sentido com tudo aquilo que tinha acontecido. Porque não foi qualquer traição, ele foi traído pelos da casa dele. Ele foi traído pelas pessoas que deveriam orientá-lo e protegê-lo. Então, não foi qualquer coisa. Mas algo muito interessante, uma das coisas que a gente começa a aprender com a vida de José é que ele não se deixou, ele não se impediu de aprender, ele não se impediu de servir por todo aquele sofrimento que ele estava passando. Então, ele foi vendido para aquele povo e depois ele foi vendido para Potifar, né, o guardião da guarda. E ali ele começa a servir aquele senhor egípcio, mas ele não serve de qualquer forma, ele não serve de qualquer jeito. Mas José passa a servi-lo com um padrão de excelência. Então, e uma das coisas curiosas aqui que a palavra de Deus fala, lá no versículo 2 de Gênesis 39, quem puder me acompanhar, Gênesis 39, 2, 3... Diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Então, a gente vê aqui que, por mais que a gente ache, né, não, José foi traído, José foi vendido, José agora era escravo, não tinha como Deus estar cuidando dele. E aqui a Bíblia nos dá um cala-boca, né? E fala que o Senhor estava cuidando dele sim. Mas não só isso, né? Deus fez prosperar. E lá nos versículos mais adiante diz que aquele egípcio, aquele senhor foi abençoado, que a casa dele foi abençoada por causa de José. Porque tinha algo de diferente em José. E José servia de tal forma, ele fazia as coisas com tamanho zelo, que foi algo que chamou a atenção de Potifar. E ele entregou todas as coisas da sua casa sob a administração de José. E aí, a única coisa que ele se preocupava era em comer quando ele tinha fome. Mas todas as outras coisas estavam debaixo do cuidado de José. Então, uma das primeiras coisas que a gente pode aprender com José é
o servir, mas não o servir de qualquer forma, mas esse servir com padrão de excelência, né? E de como Deus nos usa como bênção na vida das pessoas, né? Porque através do serviço de José, através da entrega dele, aquela casa foi abençoada, né? E todos os trabalhos que eram realizados ali. E foi algo que saltou aos olhos daquele egípcio, né? E foi algo que ele olhou para a vida de José e que ele se agradou, né? Ele viu que o Senhor estava na vida de José. Ele via que tinha algo de diferente na vida dele. Então, a primeira coisa é que nós precisamos servir com padrão de excelência. Nós precisamos servir como se nós estivéssemos servindo ao próprio Senhor. E aí, lá mais adiante, fala que José era um cara atraente e de boa aparência. Então, José era bonitão, né? Ele era o cara. E aí, a mulher de Potifar passou a dar em cima dele. E ele se esquivava de todas as formas, ele evitava ficar no mesmo ambiente que ela sozinho, ele se saía dela de todas as formas. E aí, em uma dessas investidas dela, olha aqui a resposta que ele dá para ela. Lá no versículo... no versículo 8 do capítulo 39. Que é a segunda coisa que a gente pode aprender com José. Ele diz o seguinte para ela: mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? O receio dele, a coisa que ele achava mais perversa, algo que ele achava grave, não era nem algo que ele fizesse contra Potifar, mas era pecar contra Deus, era fazer algo que ofendesse o seu Senhor de verdade, né? E aqui a segunda coisa que a gente aprende com José, sem dúvida, é que nós não podemos negociar os nossos valores, né? Os nossos valores precisam estar alicerçados em Deus. Se ele tivesse qualquer outro tipo de... Não, é feio, né? Eu ficar com a esposa do meu chefe. O que é que os outros funcionários vão pensar? Nas primeiras investidas, provavelmente ele teria caído, porque com o poder que ela tinha naquele local, ela também poderia ter exaltado ele em muitas áreas, né? Ela também poderia ter favorecido a ele. Mas ele se manteve fiel a Deus, ele não negociou os seus valores. Os valores de José estavam alicerçados em Deus. Então, a segunda coisa é que os nossos valores precisam estar alicerçados em Deus. E aí, provavelmente, a gente pode entender, né, que não, como José foi fiel, então ficou tudo certo para ele, né? Não. Ela ficou muito ressentida, ela agarrou ele pela roupa, José corre, ele foge daquele local. Em uma dessas investidas dele, né, ele entra na casa para fazer os seus afazeres e tudo mais. Só que quando ele entra na casa, não tem nenhum outro funcionário. Então, ela ataca ele, ele foge, só que ela consegue agarrar ele pela roupa. E aí ela usa aquela roupa como se fosse um álibi. Olha aqui o que ele tentou fazer comigo. Ela acusa ele e José é mandado para a prisão, injustamente. E aí a gente pode pensar, meu Deus, como é que Deus está cuidando de um cara desse, né? Se está cuidando, não está dando certo. Mas a Bíblia continua dizendo que o Senhor estava cuidando de José. Ou então a gente pode achar, não, agora que José foi lançado na prisão, ele vai se desanimar agora de servir a Deus. Ele vai se desanimar agora de continuar sendo fiel a Deus. Porque não está dando lucro esse negócio de ser fiel a Deus, não. O cara foi fiel a Deus do início até o fim, e até agora ele só está tomando na cara, né? A vida dele está ladeira abaixo. Eu achava que minha vida era difícil, mas olhando para a vida de José, a vida dele está pior do que a minha. E aqui diz que José foi lançado
foi lançado na prisão e tudo mais, mas fala que o Senhor estava cuidando dele, né? Diz que o Senhor não o desamparou em nenhum momento. Deixa eu só me encontrar aqui. Gênesis 39, 21 diz o seguinte: José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. E ele conseguiu ali a simpatia do carcereiro. Só que José continuou servindo com padrão de excelência, e ali o carcereiro deu uma função para ele. Ele agora ia passar a servir e a cuidar de tudo que acontecia ali naquele calabouço, naquela prisão. Então, ele continuou servindo com o mesmo empenho que ele servia antes. Ele não se deixou desanimar, né? Ele continuou sendo fiel a Deus. E ali acontece uma confusão onde o copeiro e o padeiro do rei do Egito são presos. E, coincidentemente, eles ficam na mesma prisão que José. E aí, José é encarregado de cuidar daquelas duas pessoas, né? E aí fala que os dois tiveram um sonho e que eles ficaram tão perturbados com aquele sonho que eles acordaram com o semblante abatido, com o semblante triste. E José é um cara tão diferenciado que quando ele viu que eles estavam entristecidos, ele pergunta, né, por que eles estavam tristes. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, o cara foi traído, passou por um monte de coisa, aí ele vê duas pessoas que estão entristecidas e ele ainda se importa ainda com o bom humor dos outros presos, né? E aí ele pergunta, e aí o copeiro e o padeiro contam para ele os seus sonhos, né? Primeiro o copeiro conta, né, o sonho para ele, e aí ele pega e fala, olha, a tua sorte vai ser restaurada, dentro de 3 dias o faraó vai te honrar, e aí você vai passar a servir a ele. E aí o padeiro se empolga, né? Não, já que ele está contando a história dele, então eu vou contar o meu sonho também. E aí ele fala, olha, já no teu caso tu vai ser decapitado. E aí realmente acontece, dentro de 3 dias, um é exaltado, a sorte dele é restaurada, ele passa a servir o faraó e o outro é decapitado. E aí ele faz um combinadinho com o copeiro, ele fala, olha, eu vou interpretar o teu sonho, mas quando tu chegar lá para o faraó, tu se lembra de mim. Fala bem de mim para ele, porque eu estou aqui preso injustamente. E aí ele ficou tipo, quando chegar lá eu vou. Só que quando chegar lá, ele deve ter ficado muito feliz, né, minha gente? Ele ia ser morto. Ele ia ser morto, a família dele ia passar, né, ia ser tratado com vergonha. Então ele deve ter contado essa história para todo mundo, né? De como ele escapou da morte e tudo mais. Então ele não lembrou de jeito nenhum de José. E aí a Bíblia fala que ele não apenas não lembrou, como ele esqueceu. Ele foi esquecido pelo copeiro. Então a gente vê aqui que a vida de José não era fácil, não. O negócio estava pegando para ele. Quando ele conta o sonho dele pro... Deixa eu só me achar aqui. E aí, talvez a gente fique se perguntando, né? Poxa, José perdeu a grande chance dele de sair daquela prisão e finalmente poder estar... talvez não livre, mas pelo menos sair dali já era alguma coisa, né? Mas não, tinha um plano maior para a vida de José, porque não era a respeito da vida de José, né? Não era sobre José, era sobre os planos de Deus, era sobre algo maior. José não estava pronto para sair dali naquele momento. E talvez, olhando para a nossa vida, eu lembro que foi falado na célula de vocês, sobre a importância dos processos e como às vezes a gente quer burlar isso, né?
E aí aquilo ficou no meu coração. E olhando para a vida de José, eu fico pensando nisso, né? Quando ele tentou esse combinadinho com o copeiro, ele queria pular um desses processos. Porque ele não sabia, porque ele estava cansado, porque ele foi injustiçado. Mas era importante para ele, para o amadurecimento dele, passar por esse processo, por esse tempo, né? Só que ele passou por mais 2 anos de prisão nesse processo. Até que o faraó teve um sonho. E aí, quando ele conta esse sonho, ele chama todos os magos e pessoas que serviam a ele para interpretar aquele sonho, só que ninguém sabia que sonho era aquele. E aí o copeiro lembra de José. E aí ele, tinha um cara. E aí ele pega e conta, e aí o faraó pega e manda buscar José. José toma o banho, faz a barba, e aí se coloca diante do faraó. E aí o faraó pega e fala para ele, né, do sonho que ele teve. Lá em Gênesis 41, versículo 15, o faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. E aqui na resposta de José, a gente aprende outra coisa grandiosa com ele. Que José não é mais aquele menino que ficava passando na cara dos irmãos que ele tinha tido um sonho. Agora José sabia de onde os sonhos dele vinham. Agora José sabia que os sonhos dele e a interpretação desses sonhos vinham de Deus. Então, a resposta que ele dá para o rei do Egito é a seguinte. Respondeu-lhe José, lá no versículo 16, ele fala: isso não depende de mim, mas de Deus. Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então, José dá honra ao Senhor. Ele fala que a resposta do sonho vem de Deus, né? E é uma das coisas que a gente precisa aprender com José, de saber que os nossos dons, eles devem ser usados para servir, e que os nossos dons, eles não servem para que o nosso nome seja conhecido ou glorificado, mas eles servem para que o nome de Deus seja exaltado, para que o nome de Deus se faça ainda mais conhecido. E ali o faraó conta o sonho dele para José, e José interpreta o sonho dele, né? E fala que na verdade, aqueles 2 sonhos é apenas um único sonho, né? Que são 7 anos de fartura, e que depois vão vir mais 7 anos de escassez, e que ele tem que escolher uma pessoa que seja sábia e que seja um bom administrador, né? E que essa pessoa administre aí esses 14 anos para que não falte alimento. E aí o faraó, o rei do Egito, fica pensativo, né? Mas quem vai ser essa pessoa que eu vou levantar? E aí ele olha para José e fala: não, mas tu tem que ser essa pessoa. Você é essa pessoa sábia, né? E ali ele já tira um anel do dedo e ele coloca no dedo de José, e José finalmente, um humilhado sendo exaltado em alguma história, né, minha gente? E aí José agora, a única pessoa que está abaixo do rei do Egito é José. José agora está com poder, né? E aí ele começa a andar ali por aquela região, ele começa a administrar, avaliar tudo o que está acontecendo, e aí realmente ali acontece uma época de fartura, né? De muita comida, de muitos animais e tudo mais, e ele administra tudo aquilo. E aí depois começam-se os anos de escassez, né? De fome e tudo e tal. E aí vocês lembram lá dos irmãos de José, né? Da trairagem deles. E aí a fome começa a bater lá na região onde eles moram também. E o pai de José dá uma tarefa para os irmãos, para eles irem até o Egito comprar comida, para irem comprar trigo e tudo mais. Só que quando eles chegam até lá, quem está cuidando de todas as coisas agora é José. Só que José não é mais um reles escravo, né? Agora ele tem o anel do rei do Egito. Agora ele tem o poder, né?
E aí acontecem várias coisas, José trama algumas coisas, né? Ele dá ali uma torturadazinha no irmão dele. Depois vocês leiam a história, por favor, que é muito interessante. Então ele trama ali algumas coisas, acusa um dos irmãos acusa aqueles irmãos de serem espiões, os irmãos já ficam apavorados. E aí eles falam, olha, eu só vou acreditar que vocês são pessoas legais, pessoas do bem, se vocês trouxerem o irmão mais novo. E ali, a essa altura, Jacó tinha tido um outro filho, que é o Benjamim. E aí eles convencem Jacó e levam Benjamim para ver se libertam o filho mais velho. Só que se embanando um tanto na história, que Benjamim agora é acusado de ter roubado uma taça do José. Só que José tramou tudo isso, né? E aí José pega e fala, não, vocês podem ir para casa, mas o garoto vai ficar aqui comigo, agora ele vai ser meu escravo. E aí os irmãos dele agora, eles estão bem mais amadurecidos, talvez tenham se arrependido das coisas que eles fizeram. E aí um deles pega e fala, não, pois então eu fico no lugar de Benjamim, porque se o Benjamim ficar aqui, o nosso pai vai morrer, ele não vai aguentar, vai ser muito duro para ele. E aí José fica muito emocionado. Ele não aguenta, né? Ele até tenta, mas ele não aguenta tudo o que está acontecendo e ele acaba se revelando aos irmãos, né? Mas uma coisa muito interessante lá em Gênesis 42, no versículo 9, é que fala que em um dos momentos, quando José viu os irmãos, fala que ele viu os irmãos e ele lembrou dos sonhos que ele teve a respeito deles. E aí ele trama algumas coisas, né? Mas o Senhor já tinha mudado muita coisa no coração de José. Porque se José tivesse tido poder antes, ele teria tocado terror na vida dos irmãos, ele teria se vingado, possivelmente. E aí uma das coisas que talvez fique a pergunta para mim e para você, quem somos nós quando a gente tem poder nas mãos, né? Quem somos nós quando a gente tem voz? A gente consegue ainda ser instrumento de bênção na vida das pessoas, ou a gente é alguém que reduz as pessoas ao pó? José decidiu ser instrumento de bênção, né? Ele optou por ainda continuar sendo instrumento de Deus na vida dos irmãos e de todo aquele povo. E aí lá no versículo 45, no capítulo 45, a partir do versículo 3, ele se revela para os irmãos e ele fala, então disse José aos seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram lhes responder. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Ele tinha que lembrar alguma coisa, né? Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. José ele sabia com clareza que os irmãos dele tinham feito uma covardia muito grande com ele. Ele sabia disso, ele não tinha nenhuma dúvida. Mas ele também via que a mão de Deus poderosa foi mais forte diante de tudo isso, né? E que algo mais poderoso estava diante de toda essa situação, né? Que o Senhor usou toda essa situação para que a vontade de Deus fosse prevalecer sobre essa história. Então, ainda assim, não é sobre José, é sobre a vontade soberana de Deus. Então, Deus usou José para que aquele povo não morresse de fome, né? Deus usou José para que a própria família dele não perecesse ali. E aí José reconheceu isso. Ele escolheu não guardar aquela mágoa, mas ele escolheu então continuar sendo bênção na vida dos irmãos, na vida do pai. Ele escolheu abrir mão daquela mochila velha e pesada da mágoa e do rancor. E é sem dúvida, algo que a gente pode aprender com José também.
a gente sempre vai ter escolhas a fazer, né? Ou servir com padrão de excelência, ou fazer as coisas meia boca, ou abrir mão dos nossos valores, ou termos valores alicerçados em Deus inegociáveis, ou usar os nossos dons para nos promover, ou a serviço de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado. Abrir mão das mágoas que nós temos nutrido até aqui, para que o nome de Deus seja honrado, né? Para a gente continuar sendo instrumento de bênção na vida das pessoas. O desafio de José foi muito grande. E eu não ouso comparar o meu com o dele. Mas nós, sem dúvida, nós também temos os nossos desafios. E a gente pode continuar seguindo a aprender com a vida de José. Então, que a gente siga nesse desafio, né? De buscar o Senhor, de pedir a Deus que a gente se baseie nele, que a gente seja alicerçado no Senhor, né? Não pelas nossas próprias forças, mas que a gente passe por esses processos aprendendo e amadurecendo em Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé para orar? Abba, nós estamos aqui, Paizinho, diante de Ti, e nós colocamos, Senhor, toda a nossa vida, Pai, diante de Ti, Senhor, e pedimos, Senhor, que Tu trate, Senhor, das nossas feridas, Senhor, Tu sabes, Senhor, de todas elas, Senhor, Tu conheces, Senhor, todas as nossas falhas, Senhor. Por isso, Senhor, nós colocamos tudo diante da Tua presença, Senhor, pedindo, Senhor, que ao passar por esses processos, Senhor, que a gente não burle, Senhor, nenhuma etapa, Senhor, que a gente não tente pular nenhuma etapa, Senhor, mas que por cada processo pelo qual a gente vai passando, Senhor, que a gente aprenda, Senhor, e que a gente escolha continuar sendo bênção, Senhor, na vida das pessoas, Pai. Que nós possamos continuar a amadurecer, Senhor, que a gente continue a ser cheio do Teu Santo Espírito, Senhor. Que, em nome de Jesus, Senhor, que cada pessoa que está aqui, Senhor, continue a ser curada e a ser tratada, Senhor, assim como a vida de José, Senhor, foi sendo curada e tratada, Senhor. Que, em nome de Jesus, Senhor, que, assim como foi na vida de José, Senhor, que nós também sejamos instrumento de bênção, Pai, na vida de outras pessoas, Senhor. E que a gente entenda, Senhor, que não é sobre nós, Senhor, mas que tudo é sobre Ti, Senhor. Que os dons vêm das Tuas mãos, Senhor. Que é para que o Teu nome seja exaltado, Jesus. Que é para que o Teu nome seja glorificado, Deus. Nós Te entregamos, Senhor, os nossos lares, Senhor. Nós Te entregamos, Senhor, todos os lugares, Senhor, o qual a gente coloca a ponta dos nossos pés, Senhor. E nós Te pedimos, Deus amado, que nós sejamos bênçãos, Senhor. Que onde a gente colocar, Pai, que a gente seja, Senhor, esse ponto, Senhor, onde leva a paz, Senhor, onde leva a Tua palavra, Senhor, que nós sejamos, Senhor, esse instrumento de bênção, Senhor, onde representa, Senhor, os Teus interesses, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, que sejamos, assim como José, Senhor, que ao olhar para nossas vidas, Senhor, que Te vejam, Senhor, que vejam que tem algo de diferente na gente, Pai. Não para que o nosso nome seja conhecido, Senhor, mas para que o Teu nome seja exaltado, Pai. Abençoa a família de cada pessoa que está aqui, Senhor. Que Tu possa tratar, Senhor, cada pessoa, Senhor, cada ferida, Senhor, espiritual e física também. Senhor, nós entregamos, Senhor, todas as coisas que têm nos afligido, Pai. Tudo que tem tirado o nosso sono, Senhor. Tudo aquilo que tem nos deixado cabisbaixo, Senhor. E colocamos tudo debaixo do Teu senhorio, Senhor. As coisas que têm nos alegrado, Senhor, mas também as coisas que têm nos entristecido e que têm nos deixado para baixo, Senhor. Colocamos tudo, Senhor, e pedimos, Senhor, que Tu nos cure, Pai, que Tu nos trate, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui, Jesus, Tu tem nos cuidado, Senhor. Ainda que muitas vezes, Senhor, a gente tenha deixado, Pai, com que a murmuração tenha tomado conta do nosso coração, Pai. Mas Tu tem nos livrado, Abba, Tu tem nos cuidado, Jesus, Tu tem nos amparado, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que a gente não tem enxergado isso, Senhor. Nós
Pedimos, Senhor, que Tu faça brotar em nós, Senhor, um coração grato, Pai. Que veja a Tua mão, Senhor, estendida sobre nós com bondade, Pai. E que ainda, Senhor, que haja um dia, Senhor, que a gente não veja a Tua mão, Senhor, mas que nós tenhamos convicções, Senhor, de que Tu não nos abandona, Pai, mas que Tu és esse Pai amoroso, Pai, que continua conosco até o fim, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, que nós tenhamos essa certeza. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Acho que também a gente pode aproveitar esse momento para, se tem algum pedido para a gente poder estar orando em intercessão também. Eu lembro ainda do Ribamar, acho que está se recuperando, que é o motivo que o Francisco também não pode estar presente, que ele está cuidando dele. E também acho que um outro motivo é o Maicon, que ele está no louvor, mas acabou passando mal uma hora antes de vir para cá, então ele também não pôde estar presente. Não sei se alguém mais tem algum pedido de oração também, que a gente poderia, como igreja, estar intercedendo. Tua tia? Uhum. Mais algum? Então, vamos orar. Querido Pai, como igreja, como corpo de Cristo, a gente se reúne para pedir, clamar e interceder pelas pessoas da nossa comunidade. E a gente te pede sobre a questão de saúde também do Ribamar, que a gente te agradece porque ele também vem melhorando. A gente também te pede pela tia da Marina, que está com Covid também. E a gente clama, Senhor, que essa doença possa estar passando e que as pessoas possam estar sobrevivendo a elas e ficando ainda mais forte e glorificando o Teu nome, Senhor. Também te pedimos para as outras pessoas da comunidade que têm passado por dificuldades, Senhor, que o Senhor possa estar fortalecendo e dando força e também abrindo os nossos olhos de nós como comunidade para a gente ver como que podemos também ajudar os nossos irmãos, Senhor. É isso que te pedimos, Senhor, que cuida e como Tu demonstra na Tua história, Tu sempre está conosco e a gente te agradece por isso. Amém. Também aproveito para o momento da bênção, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti e que tenha misericórdia de Ti, que o Senhor levante a Tua face e te dê a fé. Amém.